oficializando o nosso Encontro de Cultura Espiritual 2020, né? Então, eu, como coordenador dos estudos da Fraternidade Luz e Fé, gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo. E esse evento já acontece há 10 anos, né? Então, a gente não poderia deixar de fazer esse ano também, né? Mesmo com a pandemia, né, gente? Então, e o objetivo é o quê? É exatamente esse encontro de confraternização, de união dos trabalhadores e também do espírito sempre alerta, a nossa mente em atividade, para a gente adquirir conhecimento, sabedoria, e como diz a nossa fraternidade, para uma vida melhor, né? Pois hoje eu vi uma frase que dizia assim, ó, pois quem se afasta dificilmente retorna. Então, é exatamente isso, que a gente sempre possa estar unido, sempre estar junto e fazer parte desse momento tão importante. Eu quero dar as boas-vindas também ao João, nosso expositor de hoje, e o nosso tema é exatamente esse, critérios para avaliação de mensagens mediúnicas, segundo Allan Kardec. Em seguida, então, a Marli vai fazer uma oração de abertura, e depois o João, então, vai dar continuidade. Sejam todos bem-vindos e que traga para nós muita alegria e conhecimento esse tema de hoje. Gente, muito obrigada e que demos continuidade. Então, vamos lá. Vamos nos concentrar, fechando os nossos olhos, por alguns momentos esquecer o mundo lá fora, se concentrando completamente no nosso entendimento aqui e agora, que tenhamos uma tarde bem abençoada, que nosso amigo Jesus esteja conosco e os guias da casa também. A gente sabe que Deus concedeu 2 asas a cada um de nós, uma da inteligência e uma do amor. Que saibamos usar as duas com consciência, com concentração e com muita paz no coração. Que assim seja. Vamos lá. Então, os critérios de avaliação de mensagens mediúnicas, segundo Allan Kardec. Começando com uma frase aqui do Chico, cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Acho que isso vem muito ao encontro do que nós estamos fazendo e durante o ano todo e também no dia de hoje. Tá? A nossa apresentação vai ter 59 slides, partindo um pouco de Pitágoras, o 59 é um número muito interessante, porque ele nos dá a nota 10, que é o 5 com 9, 14, 1 com 4 dá 5, 14 com 5, 19, 1 com 9 é o 10. Por estar aqui nessa tarde para aprendermos em conjunto. As formas de comunicação. Quando o Marcelo passou esse trabalho para mim, era para ser só sobre a sessão mediúnica. E aí nós conversando, disse, mas tem mais formas de comunicações. Então eu escolhi 4. Não são todas, tem muito mais. Por exemplo, aqui não aparece a questão do sono. Na questão do sono, nós nos comunicamos também espiritualmente. Na questão do sonho, nós também nos comunicamos espiritualmente. Na questão do sonambulismo. Então, tem outras formas de a gente se comunicar. Nós vamos nos ater nesta tarde em 4, né, que seria a prece, oração, com o nosso anjo da guarda, e quando existe, no caso, a comunicação entre obsessor, que existe encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado, e na sessão mediúnica. O 1, o 2, o 3, eu vou tentar vencer até a hora do café. E depois da hora, aí nós estamos com 57% da apresentação. E depois da hora do café, nas questões, sessões mediúnicas. Todo o trabalho foi fundado em Kardec, está com já as descrições após os slides, e no final eu trago toda a fonte de pesquisa também. Ok, gente? Então, nós vamos para o 1. Se alguém precisar, eu não vejo vocês, se alguém precisar se manifestar, por favor, tem que falar, para eu parar,
Seria sempre interessante, no final de cada slide, certo? Para não interromper na metade do slide, pela apresentação ser cumprida, para que a gente consiga vencer dentro do tempo. Tá? Alguma pergunta até no momento? Não? Então, vamos tocar. Os critérios, o item, todos eles, né? Os critérios de avaliação, apresentar como Kardec nos recomenda, avaliar as mensagens recebidas, via mediúnica, que seria o item 4, listar os critérios propostos por Kardec para analisar as mensagens e classificar o que Kardec chama de mensagem boa e mensagem duvidosa. A primeira, comunicação, prece e oração. Como é que isto ocorre? Como é que nós nos comunicamos? O encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado. Oração é um substantivo e a prece é um substantivo. O que é prece e o que é oração? Tentei trazer aqui, trouxe aqui uma definição. Oração é a aproximação do ser encarnado ou desencarnado a Deus. Nós podemos rezar dentro deste corpinho, e quando tivermos desencarnado, nós também podemos rezar. Então, é uma aproximação do ser encarnado ou desencarnado a Deus, por meio de palavras, por meio de pensamentos, por meio de atos ou ações. Inclui adoração, comunhão, gratidão, súplica, pedido pessoal e intercessão pelos outros. Isso é uma oração. E a prece? O que é prece? Prece é a oração dirigida de forma direta ou indireta a Deus. Direta se eu peço direto a Deus, indireta se eu estou pedindo para o meu anjo da guarda, para os meus espíritos superiores, que intercedam junto a Deus por mim. Perfeito? É um resumo para nós entendermos essa questão da prece e oração. Comunicação na oração e na prece. Encarnado com o mundo espiritual. O encarnado com o mundo espiritual, na comunicação, a prece e a oração é uma comunicação com Deus, com Jesus, ou com o espírito superior, pode ocorrer por palavras, pensamentos, atos e ações. Mundo espiritual com o encarnado, de lá para cá, a comunicação que ocorre a nós e recebemos através de nossas intuições, através dos nossos pensamentos. Muitas vezes não damos bola para isto, aí ela aparece através da nossa dor e pelas situações do nosso dia a dia, que muitas vezes somos colocados no meio, e pelos nossos sentimentos. A nossa distração não nos deixa, muitas vezes, perceber em função de falta de sensibilidade, falta de conhecimento, preparo e prioridade voltada às questões materiais e não espirituais, e por não nos autoconhecermos, certo? Então, é ali, nós muitas vezes não percebemos o retorno que nós recebemos. Às vezes que nós somos informados do mundo espiritual, as mensagens que vêm a nós. Daqui para lá, nós pedimos, certo? De lá para cá, nós temos que trabalhar a nossa sensibilidade, o nosso conhecimento para poder absorver. O João. Oi, dúvidas, perguntas? João. Diga. Se o que não nos deixa perceber é a falta de sensibilidade, como é que eu desenvolvo a minha sensibilidade? Buscando conhecimento, certo? Reformando o meu espaço interno e o meu espaço externo. Tá? Eu tenho que estar em um ambiente adequado para também poder receber. Então, se eu faço a minha reforma íntima, se eu trabalho na minha reforma íntima, que é permanente, eu aí já estou desenvolvendo, me preparando para ter uma sensibilidade maior.
Certo, Marcelo? Não sei se eu te respondi por completo. Sim, e eu digo para vocês, meus irmãos, como um depoimento pessoal, quanto mais a gente mergulha no autoconhecimento, na prece, na reflexão, no estudo, no silêncio de um momento que tu tira para isso, mais tu desenvolve a sensibilidade, tu percebe o mundo espiritual. Isso é o meu depoimento próprio, que eu tenho essa... Eu percebi claramente isso que está escrito aí acontecer. É isso aí. Obrigado, João. Recolhimento, né, galera? Recolhimento na hora do estudo, na hora do evangelho no lar, na hora da prece, sempre recolhimento, porque isso provoca a introspecção, né? E isso vai trabalhando aos poucos a sensibilidade da gente. É a coisa do tu ouvir, trabalhar o ouvido, né? Ouvido para ouvir, né? Olhos para ver. É isso? Uhum. Eu fico, né, Marcelo, aqui acentuo a questão do conhecimento, busca do conhecimento, porque a partir do momento que eu busco conhecimento, eu consigo orar melhor, eu consigo entender melhor a oração e consigo fazê-la melhor, com mais sentimento, e o preparo do espaço interno e externo. O interno é eu, a minha reforma íntima, e o externo que está ao meu redor. Por exemplo, não adianta eu fazer o evangelho no lar com a TV ligada na novela. Não adianta eu fazer o evangelho no lar com o filme passando corrente sangue. Então, assim, o ambiente externo também eu tenho que adequar, tá? Para conseguir desenvolver cada vez mais essa sensibilidade e perceber a presença do poder que é o nosso Deus. Mais adiante vai aparecer, o José Carlos de Luca nos coloca que Deus é a fonte inesgotável de energia, tá? E esta fonte inesgotável de energia, ela está à nossa disposição gratuitamente, mas cabe a nós sabermos buscá-la. Cabe a nós tirarmos um momento por dia para falar com Deus. Nós tiramos tanto tempo para tantas coisas. E quantas vezes, qual é o tempo que eu tiro por dia para falar com o meu Criador, que é a fonte inesgotável de energia? Ok? Posso ir adiante? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 1, ele nos traz o seguinte, em relação à oração. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunhão, é comum união, tá? Com o ser a quem se dirige. No momento em que fizemos a nossa prece, é importante termos consciência do que deverá ser feito em silêncio, termos essa consciência, e temos que ter um ambiente adequado, então não dá para fazer no meio da balada, sem muitas palavras, ditada pelo coração, com humildade e inteligência, não adianta pedir absurdos, clara, simples e concisa. André Luiz nos diz o seguinte, que a prece é vibração, é energia, é poder. E o Trovão, em um dos vídeos, nos disse o seguinte, que a prece é transmissão de fluidos. Então, é a transmissão desta vibração, é a transmissão desta energia que eu produzo, que eu tenho no momento que eu a estou fazendo. Por isso, a importância muito grande de nós sabermos elevar a nossa vibração, mudarmos os nossos pensamentos, preparar os pensamentos para termos sempre uma vibração saudável ao nosso redor. Uma áurea com vibração boa. O poder da oração. Sabemos que a oração é a melhor ferramenta para mantermos contato com Deus e com a espiritualidade.
Sabemos, por intermédio dos espíritos, que a oração pode transformar vidas e situações. Através do ato de orar, movimentamos as nossas próprias energias e a energia do ambiente. Melhoramos, através da oração, a vibração. Quando oramos por alguém, estamos movimentando vibrações do bem e fazendo com que essas vibrações cheguem até a quem se destina a oração. Era através da oração que Jesus falava com Deus. E é através da oração que podemos falar com Jesus, com Maria, com todos os que já partiram. Enfim, é através da oração que trazemos para nós as bênçãos do nosso Criador, do nosso Pai. Chico nos diz o seguinte, que a atitude é oração. As minhas atitudes durante o dia são uma oração constante. É pela atitude mostramos a qualidade dos nossos desejos. Eu acho isso aqui muito interessante, muito fantástico. Isso demonstra claramente como nós vivemos no dia a dia, quem nós somos e o que nos rodeia. A oração mais poderosa, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 3. Os discípulos pediram a Jesus como poderiam rezar de forma eficaz. Jesus ensinou a oração mais poderosa até hoje. Mateus 6, 9 a 13, Lucas 11, 2 a 4. Mateus, a oração do Pai Nosso está descrita com 7 pedidos, Lucas com 5 pedidos. Não é os pedidos que dão o poder à oração, e sim o que nós realmente desejamos e queremos, né? Segundo Santo Agostinho, todas as orações que se encontram na Bíblia, nenhuma delas tem algo incluso que não encontramos no Pai Nosso. Ou seja, os discursos de Jesus em relação aos seus milagres, o que nós preferimos e por quê, certo? Os discursos nos trazem o conhecimento, nos trazem a questão lógica. E a partir do momento que nós as conhecemos, nós não temos como voltar atrás, porque conhecendo, você é responsável se não realiza. Pai Nosso, na minha palestra uns dias atrás, eu chamei a atenção do Pai Nosso, do Pão Nosso e em tentação. O Pai Nosso, Jesus quebrou toda a parte de hierarquia, quando chamou a Deus de Pai, porque o judeu rezava muito, mas colocava Deus como juiz. E quando Jesus chama o Deus de Pai, ele quebra essa hierarquia e coloca nós todos como irmãos, quando nós temos um Pai único. Ou seja, ficou muito difícil para o fariseu entender que o judeu entender que ele era irmão do samaritano. Como hoje, muitas vezes, para muitas pessoas, é muito difícil entender que o branco é irmão do negro, que o negro é irmão do branco, que nós somos irmãos dos índios, e que não importa o país que nós moramos, se somos coreanos, americanos ou brasileiros, ou cubanos, nós estamos todos debaixo do mesmo planeta, e aqui nós somos considerados irmãos, com o mesmo Pai nos esperando de braços abertos. O Pão Nosso, que é a busca do conhecimento, que é o símbolo judeu que representava o conhecimento, né? E aí voltamos lá. Se eu não busco o conhecimento, como é que eu posso querer buscar o pão que me sustenta? Como é que eu posso alimentar o meu espírito? E em tentação é a questão de não ter uma gratificação imediata, ou seja, analisar cada situação do dia através do conhecimento que eu tenho para fazer a coisa certa, e não deixar de lado o que é de minha obrigação. Aí, a oração do Pai Nosso, a mais poderosa, falar com Deus, segundo José Carlos de Luca. Eu trouxe isso porque eu achei isso muito interessante para nós todos. José Carlos de Luca diz que falar com Deus é buscar a fonte inesgotável do bem eterno. Tá? A oração é
das mais poderosas formas de imunização, segundo José Carlos de Luca. Durante a prece, diz ele, nós mergulhamos em faixas elevadas do mundo espiritual, desintegrando toda forma de energia negativa que costumeiramente nos envolve. Muito interessante isso aqui. A prece é a busca de luz e dissipa as trevas. A escuridão em que muitas vezes nos encontramos é apenas a ausência dessa luz que nós devemos buscar. Sim? Manda, Marcelo. Os médicos da Associação Médico Espírita do Brasil dizem que a prece, ela ativa o teu sistema imunológico. É o que tu escreveu aí com outras palavras, né? Então, na visão científica dos médicos espíritas, eles dizem que a prece ativa o sistema imunológico. Bacana, bacana. Obrigado. Tem, Marcelo, um trabalho, uma pesquisa desenvolvida sobre a prece, que foi feita por um americano, a Anete Guimarães, numa das palestras dela, ela toca nesse assunto. E eu não consegui pesquisar, mas eles comprovam a eficácia da prece dentro da questão do sistema imunológico. Vale a pena, eu vou tentar pesquisar para ver se eu acho essa pesquisa. José Carlos de Luca ainda diz que, por intermédio da prece, tornamo-nos mais suscetíveis à inspiração dos guias de luz, o que nos ajudará a escolher os melhores caminhos no rumo da felicidade. A oração nos livra de muitos atalhos perigosos. Quando eu vi isto no livro do José Carlos de Luca, eu achei isso muito interessante, porque isso nos dá uma explicação lógica de como é que a prece atua. Se Deus é a fonte inesgotável, o que é que nós muitas vezes perdemos por não acessar esta fonte inesgotável? João, em qual livro que tu pegaste esse aqui do José Carlos de Luca? Já vou te dizer, é aquele livrinho azul, não está aqui em mãos, que eu não tenho ele aqui agora em mãos, mas ele está aqui no meio, tá? Já vou achá-lo e já vou te passar. Aquele livrinho azul está aqui, A Força Espiritual. Ah, tá. É teu azul, o meu é amarelo, tá. Esse livrinho aqui, eu acho que deveria de ser um livrinho de cabeceira de cama nosso. Ele traz muitas e muitas informações, situações, aconselhamentos. Ele é maravilhoso, fácil de leitura, e ele nos traz algumas dicas assim fantásticas. Tá? Uma delas está aqui, ó, da oração. Bom, aqui eu encerro essa parte da oração. Não sei se alguém tem algum comentário. A comunicação nossa, como encarnado com o ser desencarnado, na oração, o que ela nos traz. Acredito que eu consegui passar rapidamente o poder que a oração tem para nós como seres em evolução. Dúvidas, perguntas? Alguém tem um depoimento sobre um benefício que conseguiu com a prece? Eu citaria, João, aquele estudo que nós fizemos com a desobsessão à distância pela prece, segundo Allan Kardec, que foi um estudo que foi apresentado por ti, né? Quem apresentou o estudo? Quem apresentou o estudo da obsessão? A Vera, né? A Vera. A Lúcia. Então, nós fizemos esse estudo da desobsessão à distância
através de um grupo de prece que o Allan Kardec mostra na Revista Espírita, naquela série sobre os obsidiados de Morzine. E depois a gente, coincidentemente, quando a gente fez o estudo, apareceu um assistido que precisava desse tipo de intervenção. E nós realizamos esse trabalho de preces à distância, e até agora a gente tem feito acompanhamento, fizemos 10 sessões de preces e irradiações, e até agora o assistido continua em condições normais de comportamento e convivência no lar. Então, foi uma experiência interessante, a gente ainda está acompanhando, é recente o nosso trabalho, mas é também uma das provas do que a prece é capaz. Marcelo, Obrigado. numa dessas apresentações que nós tivemos nas sextas-feiras, o Trovão falou da oração. E ele falou exatamente o que eu vou ler agora aqui, ó. Eu não trouxe isso para a apresentação, mas eu tenho aqui anotado. Ele diz o seguinte: a oração me leva a mudar o pensamento. Orar pelo pensamento. Seria mudança do pensamento, mudança da palavra, mudança dos atos, mudança das atitudes, mudança dos hábitos, mudança do convívio, ou a percepção diferente do convívio, com mais amor, com mais carinho, com maior humildade. A oração é o poder que está enrustido em nós, que é desvendado pela nossa fé. A oração me leva à mudança de vida. Essas são palavras do Trovão. Ok, gente? Posso seguir? Dúvidas, perguntas? Oi. É a Noeli. Fala, Noeli. Não, eu só queria contribuir porque o seu Marcelo falou assim, alguém tem algum depoimento, alguma... Assim, eu não sei se vem ao caso, mas ali no grupo, quando a gente tem uma pessoa, um parente, um conhecido, isso eu fiz muitas vezes. Eu pedia prece ali, vibração ali no grupo, né? E, olha, quase, pode dizer 90%, 100% eram atendidas. Eu acho que isso ali é uma forma, né, de que a gente vê que a prece realmente ela funciona, né, e ajuda as pessoas, né. Obrigada. Certo, Noeli? Obrigado. Realmente, Noeli, a prece ela é fantástica. Podem fazer o teste. Se o vizinho incomoda, reze por ele. Se o cunhado incomoda, reze por ele. Se alguém está te atrapalhando, reze por ele, que vai parar de te incomodar. Isso funciona mesmo, tá? Ela tem um poder muito grande. Ô, João, Ok? também a gente tem que lembrar também a parte da simpatia e da afinidade, né? Sim. Então, através da prece, a gente conecta a nossa simpatia, a nossa afinidade com os espíritos bons, né? Uhum. Perfeito. Beleza. Você prepara o terreno, é o que aqui diz o José Carlos de Luca, ó. Durante a prece, mergulhamos em faixas elevadas do mundo espiritual, desintegrando toda a forma de energia negativa que costumeiramente nos envolve. Tá? É a prece que busca a luz e dissipa as trevas. Acho que o José Carlos de Luca foi muito feliz quando ele escreveu sobre isso daqui. Perfeito? Vamos seguindo, então. O segundo ponto seria a comunicação com os espíritos. Como o meu anjo da guarda é um espírito, e ele se comunica comigo diariamente, em tempo todo, de forma integral e sem problema de conexão cair,
não deixa de termos aqui uma comunicação entre encarnado e desencarnado, que é com o meu anjo guardião. Desde a minha infância, ele me acompanha, na minha juventude, na minha fase adulta, na minha velhice e também depois do meu desencarne, se assim tivermos afinidades. Nós é que muitas vezes não percebemos isto. Nós é que muitas vezes, por falta de sensibilidade, por falta de conhecimento, não damos valor ou a devida importância ao nosso anjo guardião que está 24 horas à nossa disposição. O anjo da guarda, no Livro dos Espíritos, questão 489 e 490, diz o seguinte, que é um irmão espiritual, que chamais de bom espírito ou bom gênio. É um espírito protetor de ordem elevada, ou seja, nós que somos espíritos imperfeitos, nós temos não importa a classe que nós estamos, nesses espíritos imperfeitos, são 6 classes, nós temos um espírito, um anjo da guarda de ordem elevada, de segunda ordem, que seria um anjo da guarda de ordem boa, a ordem, um espírito bom. Se nós somos espíritos de ordem bom, como Kardec era, segundo Cosme Massi, o anjo da guarda deste é de primeira ordem. Então, nós todos temos aqui um anjo da guarda bom, que nos acompanha diariamente, a todo instante, desde que assim nós queiramos. A missão deste anjo da guarda, do Espírito Protetor, Livro dos Espíritos, 491 e 492, diz lá que é a de um pai para com os filhos. E aí vem aqui, é muito interessante nós analisarmos qual é o papel de um pai para com os filhos. O papel de um pai não é fazer o que o filho quer. O papel de um pai não é dar o que o filho pede, e sim educar o filho para ser um homem para a vida, para que ele possa enfrentar os seus problemas, os desafios do dia a dia, que ele consiga vencer os desafios que vêm pela frente. Porque quando o filho pede o iPhone, nós já fizemos 18 prestações e compramos. Quando o filho pede o tênis de marca, porque senão ele sofre bullying na escola, nós entregamos, nós estamos formando um futuro depressivo. O primeiro problema que ele tiver, ele vai estar nos cantos chorando, depressivo e precisando de auxílio. Então, o anjo da guarda conosco é de papel de um pai para com o filho, ou seja, de nos orientar e educar para que nós possamos enfrentar o que nós planejamos quando viemos de volta para este mundo, quando nós reencarnamos. E nós fizemos e assinamos, segundo o Trovão, um contrato. E esse contrato eu tenho a responsabilidade e o compromisso de cumprir aqui. E quem estiver ao meu redor, como o meu anjo da guarda e os anjos protetores, torcem o tempo todo para que eu consiga cumprir. É de conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Certo? Conduzir pelo bom caminho não quer dizer que o anjo da guarda vai recolher os espinhos do caminho. Não, ele vai me deixar pisar nos espinhos. Esse é papel meu. Eu tenho que saber recolher os espinhos do meu caminho. Mas ele vai me conduzir para que eu continue neste caminho, para que eu não me perca. Ajudá-lo com os seus conselhos. Toda hora ele está à disposição para nos dar conselhos. Aí falta, que nós falamos um pouco atrás, de eu conseguir desenvolver esta sensibilidade, de receber a intuição dos conselhos. Consolá-lo nas suas aflições. O anjo da guarda não nos abandona. Por mais que eu erre, ele sabe que eu vou errar e muito. Ele sabe que eu diariamente vou cometer erros. Ele não me abandona, ele está lá. Ele quer que eu reconheça este erro. E ao reconhecer o erro, eu já estou dando o primeiro grande passo para poder corrigi-lo. Sustentar sua coragem nas provas da vida.
Nós precisamos de muita coragem para muitas coisas. Pedimos muita coragem para muitas coisas, mas precisamos pedir coragem para que eu consiga cumprir o contrato que eu assinei. Aquilo que eu vim fazer nesta encarnação, qual é o meu papel, para que eu consiga cumprir, para que eu tenha condições de buscar o conhecimento necessário para poder vencer essas provas em prol da minha evolução. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o nascimento até a morte e também depois da morte. Comunicação com o meu anjo da guarda. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 11. Diz o seguinte: todos temos um bom espírito ligados a nós, o nome pouco importa, o anjo da guarda não quer ser batizado, ele não se importa com o nome, ele não está nem aí com o nome que você o chama. Tá? Além do anjo guardião, temos os espíritos familiares da nossa família espiritual que nos acompanham. Estes também estão sempre ao nosso lado, nos acompanhando, torcendo, porque eles sabem do compromisso que nós assumimos. E Deus nos deu, então, um guia principal de ordem superior, nosso anjo guardião, e guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. Para quê? Com qual objetivo? Deus nos concedeu isto, nos concedeu a oração como possibilidade de nos comunicarmos com Ele. Nos concedeu este protetor de ordem elevada. Nos concedeu espíritos familiares para nos acompanhar. Para quê? Para nós cumprirmos o nosso contrato que assinamos ao encarnarmos, e assim podermos evoluir, fazendo-nos merecedores do presente maior que recebemos dele, a vida eterna. Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma pergunta até aí? Pô, belíssima conclusão, João. Poxa, eu já tinha visto estudado esse capítulo várias vezes, mas ele está apresentado de uma maneira bastante interessante, né? Tem uma série de pessoas desencarnadas me cuidando, e a gente sente solidão. E as pessoas dizem: tô sozinho, tô solitário, não tenho mais razão para tocar, e penso em abandonar o contrato, né? Por pura falta do autoconhecimento, por pura falta da reforma íntima, de vida interior, né? Quem tem vida interior não sente solidão. Estou convencido disso, meus irmãos. Obrigado, João. Aonde nós podemos e devemos nos mover, certo? A espiritualidade não se move. Isso daí eu trouxe na minha palestra, quando eu falei do anjo guardião. Sendo Deus justo e bom, ele ajuda a todos, mas o universo tem uma regra. E a regra é: eu tenho que fazer a minha parte, que o céu me ajudará. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Eu relatei aqui na palestra a questão de Lázaro, rapidamente aqui, relembrando. Lázaro, quando morreu, a família era amiga de Jesus, Jesus estava a uma certa distância, foi chamado e levou alguns dias para chegar até o local, mais de 3 dias, e até ele chegar, eles já tinham imunizado Lázaro com faixas e colocado no túmulo. Quando Jesus chega, tá, estava aquela multidão já lá toda reunida, esperando Lázaro, esperando Jesus, e não é diferente de hoje, né? As pessoas lá também duvidavam, como hoje duvidam. Lá tinha gente duvidando: será que ele vai fazer Lázaro levantar? Será que o homem tem poder para isso? Será que isso, aquilo? Quando Jesus chega, Jesus cumprimenta a família e diz: retirem a pedra.
Lázaro, saia. E levante, venha. Retirem as faixas. E diz, siga em paz. Bom, perante essa pequena história, certo? Nós temos 3 perguntinhas que nós temos que nos fazer. Quem poderia tirar a pedra? Quem poderia levantar Lázaro? E quem poderia desatar os nós? Quem poderia tirar a pedra? Qualquer um que estava lá. Qualquer um. Porque foram eles que colocaram a pedra. Quem poderia fazer Lázaro levantar? Somente Jesus. Porque se tivesse alguém, naquela ocasião, que pudesse fazer Lázaro levantar, teria o feito para ficar famoso. Não fez porque não tinha poderes. Então, somente Jesus. Quem poderia desatar os nós? Qualquer um que estava lá, porque foram eles que fizeram os nós. Isto nos leva àquela reflexão. Aonde nós podemos e devemos nos mover, a espiritualidade não se move. O que é de nosso papel, o que é de nosso compromisso nesta encarnação, é nós que temos que fazer. Certo? Nós, muitas vezes, lemos e interpretamos um pouquinho diferente isto. O céu vai me ajudar a eu fazer a minha parte. Isto é um equívoco e é frustrante, traz muita frustração estas interpretações equivocadas, porque a gente acha que o anjo da guarda tem que resolver as coisas para a gente. E o anjo da guarda não é um escravo nosso, não é um servo nosso, ele é um orientador nosso. Ele é um guia para dizer, faça assim. Agora, a vontade de fazer é nós que temos que desenvolver. Eu devo chamar o meu anjo da guarda? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 11. Devo sim pedir para o meu anjo da guarda me auxiliar, me orientar, me iluminar. Eu não tenho que ter vergonha para pedir. Eu tenho que conversar com ele, sim. Diariamente, toda hora, a qualquer minuto. Eu devo pedir apoio frente aos meus desafios no dia a dia. Eu devo pedir discernimento para poder analisar cada situação e tomar a decisão correta com base nos meus conhecimentos e não nos meus absurdos materiais que eu quero. Devo pedir ajuda para que eu consiga realizar o que a mim foi confiado. Para que eu consiga compreender e fazer o que é de competência minha. E aí sim, a espiritualidade vai fazer a parte dela. Aqui eu chego no final, concluindo, então, a parte da comunicação com o anjo da guarda. Eu devo permanentemente pedir para o meu anjo da guarda estar me auxiliando, me orientando e me ajudando. Dúvidas, perguntas? Esse pedido sempre é em prece? Não. A prece, certo? Toda vida que eu me comunico com os espíritos, que seja de coração, de amor, qualquer conversa que eu faço é uma prece. Então, eu dialogando com o meu anjo da guarda, me autoanalisando, vendo aonde que eu estou errando, aonde que eu posso melhorar, pedindo ajuda, também não deixa de ser uma prece, certo? Então, o mais importante, no meu entender, é você estar com o desejo de fazer a coisa certa dentro de você, pedindo ajuda para fazer o certo, para fazer o correto. É aquele amor, aquele carinho que você tem que transmitir no meio que você está, seja com pessoas ou sozinho, para poder elevar a tua vibração.
Beleza. Eu queria fazer uma referência, meus irmãos, a esse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está citado aí da onde o João pegou essas informações. Vocês lembram, meus irmãos, o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo é o último capítulo do livro. E ele é uma coletânea de preces. Tem lá mais de 80 itens com preces, as mais variadas. Cada prece, cada objetivo de prece, então, para alguém que está doente, para alguém que desencarnou, para a perda de um ente querido, para um inimigo encarnado, para um inimigo desencarnado. Então, tem uma série de objetivos. Para cada prece, ele tem uma instrução preliminar, onde ele apresenta uma explicação. De forma que o conjunto das preces do capítulo 28 praticamente é um resumo da doutrina espírita. Então, é fonte de consulta segura. E muito interessante, meus irmãos, o capítulo 28 do Evangelho, como toda obra de Kardec, né? Mas especialmente, a gente não olha muito esse capítulo aí. E nós começamos a olhar para ele por causa da conversa fraterna, que a gente, esse item 11 do Anjo da Guarda, a gente recomenda muito para aquele assistido que vem desesperado e chega no atendimento fraterno, sempre ganha o Evangelho, e a gente diz para ele, começa por rezar para o teu anjo da guarda. E é esse capítulo 28, item 11 aí que a gente recomenda. É isso, obrigado, meus irmãos. Inclusive, Marcelo, lá está a explicação em 3 ou 4 páginas do Pai Nosso, certo? Está bem detalhado a oração do Pai Nosso. E é muito interessante a gente olhar para compreender, entender esta oração, a mais poderosa que nós temos. Posso fazer uma pergunta? Deves? Voltando um pouco atrás ali, com relação às 3 situações, né? Anjo guardião, espíritos familiares, protetores e o nosso guia, né? De ordem superior, no caso. Quando a pessoa, né, o médium ou o assistido, que está mal evoluído, está com os estudos não muito avançados, no caso, né? E ele invoca os seus familiares, né? Que sejam de ordem desencarnados, né? Ou que sejam de ordem, não vou colocar de ordem espiritual, porque se você não está bem esclarecido, você não vai ter esse conhecimento ainda, no caso, né? Isso não pode afetar um pouco o desencarnado que talvez não esteja preparado para dar o auxílio? Como é que nós podemos, não só para o nosso entendimento, mas se alguém, né, próximo nos argumentar sobre esse assunto, poder orientar esse papel? Perfeito, é Gilmar, né? Isso mesmo. Gilmar, vamos lá. A tua pergunta, uma parte da resposta, ela vem um pouco mais adiante, quando eu vou trabalhar a obsessão, a comunicação da obsessão. Mas já lhe respondendo, aqui temos que ter um cuidado com o seguinte, quando eu falei da família espiritual, a família é a família espiritual, não é a família dos encarnados aqui, certo? Quando um ente querido aqui chega a desencarnar, não é, ele pode fazer parte da nossa família espiritual, como não, certo? Mas nós, todos nós, espíritos, temos uma família espiritual. Esta família espiritual, ela é de ordem já mais elevada, que ela nos acompanha, certo? O anjo guardião é de ordem elevada, e esta família ela pode estar no nosso nível, ou já mais avançados também, que nos acompanham. Então, a gente está se referindo àquela família espiritual.
quando alguém falece, quando alguém chega a desencarnar, nós temos que tomar cuidado para que a gente não fique criando um caso de obsessão querendo que ele nos ajude, que eu já vou explicar um pouquinho mais adiante, certo? Então, assim... Eu me refiro a isso por causa... Não pelo aí, nosso estudo. Se tu tiver um pouquinho de calma, um pouquinho mais adiante, vai vir até um exemplo sobre isso, tá? Sobre essa situação. Mas aqui, quando a gente está se referindo ao anjo guardião, e quando a gente citou a família espiritual, é a família espiritual teu do outro lado, certo? Aquela não é da encarnação. Perfeito? Não sei se o Marcelo quer completar, quer ajudar nisso daí, nessa resposta, se eu conseguir ser claro ou não. Porque o espírito de ordem superior que nos acompanha é o anjo da guarda. Perfeito. Esse é o espírito de ordem superior. Os outros podem ser bons espíritos e podem ser apenas espíritos simpáticos, que têm simpatia com as nossas causas. Se as nossas causas não forem causas elevadas, nós vamos ter uma obsessora. Exatamente. Então, tu invoca um espírito que vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Essa é uma questão. Então, a gente tem que estar consciente. O Emmanuel tem uma frase, meus irmãos, que para mim ela é com essa questão da invocação definitiva. Ele diz o seguinte: vamos direto a Jesus, sem intermediário. Reza para Jesus. Porque um espírito da falange dele vai vir te atender. Pronto. Aí tu não comete equívoco. Porque aquele espírito que acha que pode simpatizar com a tua causa, ele pode te obsediar e não te ajudar. Vamos direto na diretoria. Perfeito. Dúvidas ainda? Então, vamos avançar para o item 3, comunicação. Da comunicação espiritual. Aí, eu trouxe aqui a obsessão como uma comunicação também entre encarnado, desencarnado, desencarnado e encarnado. E vou iniciar esse item 3 com uma passagem de Marcos, capítulo 5, item 1 a 20. Esta passagem, gente, ela daria, no meu modo de ver, no mínimo 3 palestras, tá? Essa passagem. Eu vou rapidamente relatá-la, porque ela tem um caso de obsessão muito claro, muito definido, né? Esse é o caso em que Jesus estava dormindo no barco, tá? Atravessando o lago de Genezaré, ou também conhecido como o Mar da Galileia. Jesus estava dormindo e tinha uma tempestade, certo? Essa tempestade estava incomodando os discípulos, que eles ficaram, inclusive, apavorados, tá? Ficaram nervosos. E aí só ali, já tem para nós desenvolvermos uma palestra. Imagine vocês, Jesus estava no barco, quase naufragaram, certo? Com Jesus presente, mas nenhum deles teve a capacidade de pedir ajuda a Jesus. Quando estavam quase naufragando, aí sim, teve um que se lembrou de Jesus e pediu ajuda. E o que Jesus disse? Gente de pouca fé. Ali daria para explorar, não é esse o nosso objetivo. Quando Jesus chegou no outro lado da travessia, tá? Ele deu de frente a um jovem. O que eu quis dizer ali, que muitas vezes nós... não adianta dizer que Jesus está com a gente, não adianta dizer que o anjo da guarda está com a gente. Eu tenho que pedir, eu tenho que fazer a minha parte e querer.
Quando Jesus chega no outro lado, ele deu de frente a um jovem que vivia no cemitério, ou vivia abrindo túmulos, e muito mal vestido, muitas vezes maltratado pela comunidade, pelo seu estado de perturbação, era amarrado pelo povo, mas ele sempre se libertava e voltava lá para as catatumbas. Ao ver Jesus, disse o jovem: o que há entre mim e ti, ó Jesus, Filho do Altíssimo? Por Deus, te conjuro que não me atormentes. Jesus apenas olhou para este homem. Olhou e disse, vendo que ele estava possuído, Jesus disse: como te chamas? Ele respondeu: Legião. Não sou um, somos muitos. Então, vendo a grandeza de Jesus, esses espíritos pediram que pudessem ir em direção aos porcos que estavam mais adiante num curral. Aí vem uma coisa que nós temos que observar. Em primeiro momento, o obsessor se faz de poderoso. Ele se tenta fazer um enfrentamento de que ele é o supremo, o poderoso. Quando ele percebe que você está com boas vibrações, que você está numa vibração elevada, ele não tem vez, porque ele é um espírito inferior. Mesmo não sendo um, sendo muitos. Está muito claro isto nesta passagem aqui do Evangelho. E como Jesus nada autorizou para esta legião, só pede para deixar o rapaz. Estes, então, vão em direção aos porcos, e como nós sabemos que o animal, muitas vezes, ele percebe melhor os espíritos do que nós humanos, estes porcos se assustam e vão em direção ao mar, acabam entrando no mar aos berros e gritos, se assustando daquela multidão, daquela legião que vinha em direção a eles, e se afogam. Isto chama a atenção da comunidade ali presente, dos que estavam na comunidade, que vieram até Jesus e pediram a Jesus que ele se retirasse dali, achando que Jesus é que causou esta ida aos porcos ao mar. E o rapaz, ao ver que Jesus estava se retirando, Jesus não falou nada, simplesmente virou e foi embora, ele pede para ir junto. E Jesus diz para ele, não. Vá até os teus, para que estes possam ver as obras do Senhor. Eles possam ver, deixa que eles possam ver o que Deus fez por ti. Bom, aqui tem várias passagens nesta, que nós poderíamos explorar profundamente. Jesus não deixa o rapaz ir com ele. Por quê? Porque a partir do momento que eu recebo ajuda, eu primeiro tenho que provar que eu mereço essa ajuda. Eu tenho que mostrar aos com quem eu convivo, no meio que eu estou, que eu estou mudando, que eu sou diferente, que eu consegui a reforma íntima, certo? Por outro lado, Jesus, quando a comunidade pede para se retirar, quando as pessoas não aceitam Jesus, não adianta insistir. Vire, vá adiante, que tem os que estão esperando de braços abertos. E um caso de obsessão, claro, que estava aí a legião em cima do rapaz, certo? Então, obsessão. Após essas observações feitas de Marcos capítulo 5, nós podemos aqui dizer que a obsessão é uma forma de mediunidade onde a manifestação dessas expressões são sempre de cunho inferior, pois a obsessão significa perseguição e espíritos superiores não perseguem ninguém.
A perseguição realizada dentro de uma obsessão é decorrente da invigilância e da imprudência da vítima, que neste caso é chamado de obsedado ou obsediado. Então, é nós que somos invigilantes, é nós que baixamos a nossa vibração, é nós que não mantemos a nossa áurea iluminada, pois os espíritos que se aproximam de suas vítimas durante o processo obsessivo são de vibração inferior ao obsedado. Podemos dizer que o processo de obsessão se inicia por experimentações realizadas por espíritos inferiores, onde observam suas vítimas por um tempo até conhecerem suas fraquezas. Olha, nós somos observados. E então começam a plantar na vítima os seus desejos, através da aproximação espiritual mais ostensiva, até desenvolver a obsessão propriamente dita, podendo chegar ao domínio total do obsedado. Isso daqui está na fonte Série de Obsessão, redigida com base em Sueli Caldas Schruber, nos tipos de obsessão, no site Espiritismo na Prática. É onde eu trouxe essas informações. Alguma pergunta até aqui? Posso seguir? O Livro dos Médiuns, chamando a atenção aqui, então, só que nós somos as vítimas e nós atraímos os nossos obsessores. Acho que ficou muito claro nesse texto. O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 237, diz que entre as muitas dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, é preciso colocar em primeira linha a obsessão. Ou seja, o domínio de alguns espíritos, o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas, só é praticada pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infringem, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, se nós não os ouvimos, se nós não os aceitamos, eles se retiram. Os maus não, ao contrário, se agarram, gostam disso. Aqueles que querem, podem, fazem de nós as suas presas. Se chegam a dominar alguns, identificam-se como o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Ô, João, Sim? Esse item 237, ele nos remete àquela questão do Livro dos Espíritos que diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós pensamos, pois às vezes eles vos dirigem. Perfeitamente. Eu não me lembro de cabeça qual é essa questão. Ela está mais à frente. Mas ela é muito citada. O fato é que nós temos que ficar alertas, porque essa questão da obsessão é muito séria. Muito séria. A gente sempre pensa que o obsidiado vai ser o vizinho, ou outro, ou aquele que vai lá na fraternidade pedir ajuda, socorro. Mas não. Nós todos, se a gente abrir a brecha, e aqui está bem claro como é que isso acontece, maus pensamentos, maus sentimentos, mágoa, ressentimento, azedume, raiva, reclamação, crítica. Isso abre a porta para a gente ser influenciado pelos imperfeitos. Obrigado. Marcelo.
Certo, Marcelo? No vídeo que você me passou do Décio, aquela palestra do Décio, que ele, o médico lá de Mato Grosso, ele fala, numa certa altura, que nós somos muito influenciados, inclusive nas boas ideias. É uma ilusão nossa nós acharmos que só os obsessores nos assediam, que só os obsessores nos colocam coisas ruins. Nós estamos muito voltados a isso. Mas, por outro lado, as nossas ideias boas, as nossas situações, quando a gente acha que a gente é o cara inteligente, muitas vezes a ideia não é nossa. É de um bom espírito que está, ou do nosso anjo da guarda, que está do nosso lado, nos dando isto e nos mostrando, e a intuição nossa capta, e nós achamos que isso vem de nós. Tá? Cabe a nós pensarmos, observarmos, analisarmos o que vem de bom também, que tem muita coisa boa que nos é repassada. Ô, João. João. João? Sim, pode falar. Ô, João, no caso aí, vamos dizer que nem você comentou e o Marcelo também comentou, dos pensamentos maus, dos pensamentos negativos, tudo. Isso aí que também leva os espíritos ruins ficar em cima da pessoa, e onde que também leva a depressão, é isso? Sim. Você faz a sua áurea, o campo da sua áurea. Nós temos que entender que o espírito inferior, ele não lê a nossa mente. O espírito superior, sim. O espírito inferior, ele não consegue ler o meu pensamento. Mas como é que ele descobre aonde que ele se aproveita? É da minha áurea, através da minha vibração. Meu pensamento ruim, ela transmite uma vibração baixa, e é através dali que ele me acessa, certo? Aí é que ele se aproxima e se aproveita, até me dominar. Mudando meu pensamento, mudando a minha vibração, eu estou com a minha áurea iluminada, ou praticamente que blindada. Ele não consegue me acessar. Ele até tenta, certo? Ele até vai tentar, mas ele não vai conseguir, porque você está blindado. Você trabalhou a sua áurea com a iluminação. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Entre o fácil e o difícil existe uma distância. Tá? E esta distância, diz o Jacob, tá? Entre o fácil e o difícil existe uma distância, e esta distância, ela é chamada de análise, decisão e ação. E daí na ação envolve o quê? A minha vontade de querer, certo? É eu que tenho que mudar os meus pensamentos. Eu tenho 2.400 pensamentos por hora, ou seja, 60 a 63 mil pensamentos dia. Quantos destes eu utilizo para a elevação da minha vibração? Essa é a análise, essa é a questão, certo? Exatamente. Eu posso que também, deixa eu ver aqui. Ô, João. Diga. Essa questão da obsessão, tu podes voltar no slide anterior? Posso. Este? Aqui, onde fala aquela parte, deixar-se negrito, né? Onde observam suas vítimas por um tempo até conhecer as suas fraquezas. Exatamente como você falou. Isso me lembra da minha palestra de quarta-feira sobre os pressentimentos, né? Que a inspiração vem a inspiração de fora e vira um pressentimento. Ou seja, nós somos influenciados o tempo inteiro, tanto para o bem quanto para o mal. Aí depende de cada um e das escolhas que a gente faz com o que vem de fora, né? Bem isso. Por isso que a gente tem que ficar alerta nos pensamentos, né? Exatamente. É a preparação do teu ambiente. Quer ver você? Façam uma experiência, gente. Levantem de manhã com uma oração da manhã.
Durante o dia, comecem a rezar. Não deixem de fazer a oração do almoço. Faça o evangelho e não deixe de fazer a oração da noite, o agradecimento e o envolvimento de um rápido check-up do teu dia para verificar os teus erros e para poder mapeá-los para corrigir. Em 5 dias, como isso muda? E muda o teu ambiente externo, dentro da tua casa, do teu trabalho, com uma música ambiente, esquecendo as novelas, tirando os filmes violentos, mas principalmente uma música ambiente. Como isso muda? Você vai perceber uma mudança, você vai perceber em você que você vai ficar mais calmo, que você vai ficar mais tranquilo, que você vai enfrentar com maior tranquilidade os desafios que vêm pela frente. Porque não existe desafio impossível. O que não dá para resolver está resolvido. Certo? O que acontece é que nós complicamos perante o problema. Nós acentuamos o problema, nós o tornamos cada vez maior. Certo? E por quê? Porque nós não temos este preparo. Ô, João. Sim. Só uma colocaçãozinha. Eu já li um livro e acompanho às vezes aquele, não sei se já viu, aquele Carlos Catuípe, né? Daí hoje até ele botou uma frase, vamos ver se até eu acho que assemelha um pouco ali. Daí ele botou hoje que quando algo ruim acontece, você tem, vamos dizer, no caso com a gente, né? Você tem 3 opções: deixar isso definir você, deixar isso destruir você, ou fazer isso te deixar mais forte. Sim. Bem ao encontro do que nós estamos falando. Né? Sim. Vai do jeito que tu... Sim. Um pouco mais adiante vai vir uma frase do Chico sobre isso. Legal. Principalmente não deixar isso te definir. Porque senão tu veste aquilo e sai. E aí tu não sai mais do buraco nunca. Aceita, né? Que o que tem para ti passa, né? Posso seguir, gente? Sim. Então, a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Livro dos Espíritos, capítulo 9, aquilo que o Marcelo estava colocando, né? A questão 459, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Pergunta do Kardec. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. É a questão 459, Marcelo. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Pergunta Kardec aos espíritos. E aí eles colocam: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignoreis que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, neste conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós 2 ideias que se combatem. Então, aqui, acho que fica bem claro, nessas 2 questões, a influência que os espíritos colocam sobre nós e aquilo que eu falei da palestra do Décio, que nós temos pensamentos ou recebemos orientações do lado bom e orientações do lado ruim, e outras que são nossas ideias. E nós é que temos que saber distinguir isto. Aí, gente, é treinamento, é a busca da sensibilidade, é a busca da reforma íntima para que a gente consiga perceber cada vez melhor. Não é do dia para a noite que a gente percebe isto, e sim trabalhando, buscando conhecimento para aumentar a nossa vibração, aumentar o nosso estado de espírito e poder
é perceber e ter esta sensibilidade para perceber isso. É o pão nosso de cada dia. A questão 461 diz: como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Kardec pergunta. E os espíritos colocam: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Aqui é uma dica. Tá? De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção e é frequentemente útil não o saberes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Ou seja, na dúvida, vá pelo bem. Na dúvida, analisa se isto vai fazer bem, se é isto que você também gostaria que fizessem contigo, e assim sucessivamente. A questão 463 diz: algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom, isto é exato? A pergunta de Kardec. Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Na questão 464, como distinguir um pensamento sugerido? Vem de um bom ou de um mau espírito? Como é que eu posso distinguir isto? E os espíritos colocam: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Aí, novamente, está bem colocado para nós. Busca do conhecimento. É o pão nosso de cada dia. Eu tenho que buscar o conhecimento para poder saber distinguir o que é bom e o que não é. A questão 458, que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas tranquices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Aqui vem uma análise profunda para nós, né? O que o meu anjo da guarda pensa de mim? Certo? Os espíritos inferiores, eles se divertem quando eu fico com raiva, quando eu fico nervoso, quando eu fico intranquilo, certo? Quando eu não enfrento as situações com o conhecimento que eu deveria ter buscado. E o espírito elevado, ele está ali para nos orientar, para nos ajudar. E se nós assim não queremos, ele lamenta, mas não desiste. Ele sempre vai estar do nosso lado. Ele não nos abandona. É só nós mudarmos a vibração e querermos os conselhos dele. Dúvidas aqui? Posso seguir? Está claro? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Então, posso seguir. Bom, ainda neste caso de obsessão, eu trouxe aqui, copiei do Cristiano, certo? O Cristiano fez uma apresentação semana passada sobre os 5 tipos de obsessão, e aqui, rapidamente, então, segundo Kardec, Livro dos Médiuns, a Gênese, a Revista Espírita, de 63,
ele tem aí as 5 tipos de obsessões: a obsessão simples, que se divide em 2, a obsessão simples e física, e a obsessão física, que seria os fenômenos físicos, a fascinação, a subjugação, que pode ser subjugação ou obsessão, ou a possessão. Não vou me ater a estes 5 tipos, tá? Que o Cristiano explicou muito bem. Só vou indicar, quem quiser conhecer melhor esses 5 tipos, ou o próprio Clóvis Nunes, nessa palestra aqui sobre mediunidade e paranormalidade, que é um seminário de 3 horas, em 2 horas e 25, exatamente, ele começa a falar destes 5 tipos de obsessões. Em 2 horas, até 2 horas e 25, ele fala dos médiums, certo? E ele trabalha em cima de Kardec, da obsessão física, o capítulo 5, item 87, ele fala da obsessão física do item 238, do livro dos médiuns, e ele coloca que, em 14 de outubro de 1961, que assim foi possível fazer uma seleção dos diversos ensinamentos, sem prevenção e com inteira imparcialidade. Vi muito, estudei muito, observei muito, mas sempre com um olhar impassível e nada mais ambiciono do que ver a experiência que adquiri posta em proveito dos outros. Isso aqui é uma colocação de Kardec. Não vou adentrar nos 5 tipos. Por quê? Porque eu quero aqui acentuar o que a Sueli Caldas-Schruber nos coloca na obra Obsessão e Desobsessão, que seriam as formas como estes 5 tipos se expressam, certo? Que é mais o meu papel nesta apresentação, e não explicar os 5 tipos de obsessão, que estão claros no livro dos médiuns e na apresentação que o Cristiano fez. Então, assim, a Sueli coloca aqui as formas como esses 5 tipos se expressam em nós. E ela traz 6 formas. 2 são muito interessantes para nós na comunicação encarnado-desencarnado, desencarnado-encarnado. Vou rapidamente passar 6 e vou acentuar as 2 que são mais interessantes para nós. A primeira forma que ela coloca, de como é que ela ocorre, é de encarnado para encarnado, ou seja, quando a obsessão é decorrente entre encarnados. Isso é muito comum e mais comum do que a gente pensa. Um exemplo disso é quando achamos que o outro nos pertence, ou que é nosso objeto de manipulação. Apresentando através dos exageros, do ciúme, da raiva, do ódio e da posse. Às vezes, o chefe acha que o funcionário é exclusivo dele. Às vezes, o marido acha que a esposa é exclusiva dele. A esposa que o marido, o ciúme. Então, isso aqui são tipos de obsessões, de encarnado para encarnado. 2, que a Sueli chama atenção, é desencarnado para desencarnado. O mesmo pode ocorrer no mundo espiritual, não só no mundo de encarnados. Ocorre entre desencarnados, e é muito comum em caso de perseguições espirituais, de algozes, que eles fizeram mal enquanto ambos estavam encarnados, e que um consome paixões inferiores em relação ao outro. Ou seja, não resolveu o problema aqui na encarnação, vai discuti-lo no mundo espiritual, vai continuar discutindo ou perseguindo no mundo espiritual. E aí vem o 3, que é um dos que nós temos que acentuar, que é a comunicação de encarnado para desencarnado. Ela acontece, no caso da obsessão, quando um encarnado assedia um espírito desencarnado, como pode ocorrer quando perdemos um ente querido, quando não o deixamos ir, e com pensamentos e sentimentos de baixa vibração prejudicamos a sua passagem e evolução. Ocorre também quando vemos em um ente querido que achamos que é um santo e solicitamos a sua presença constantemente. Aqui vem o que o Gilmar perguntou há minutos atrás,
certo? Do ente querido nosso, encarnado, chega a falecer. E aqui eu vou trazer um rápido relato de um caso que ocorreu comigo há uns 3 anos atrás. Vocês conhecem a pessoa, ela trabalhou comigo no planejamento da FLF, o Fabrício foi criado pelo vô, não que o pai, ele não se dê com o pai, ele se dá muito bem com o pai, mas por situações diversas, o vô foi que criou ele, e o vô dele, com 81 anos, era aquela pessoa elétrica, subia no telhado, limpava telhado, varria telhado, e numa destas aventuras do vô, ele caiu da escada, bateu a cabeça, 3 anos atrás, foi para a UTI, e em 10 dias chegou a falecer. O Fabrício trabalhava comigo em consultoria, ele chegava e todo dia ele falava do vô dele. Todo dia ele comentava do vô dele. E no 3º dia ele abriu a carteira e tinha a foto do vô. Aí ele disse assim, o meu avô me ajuda, o meu avô está aqui presente comigo. Eu comecei a pensar, a refletir como chegar, certo? Porque aí a gente está frente a uma situação, você também não pode ir de uma forma, porque envolve o sentimento, né? Mas conseguir conduzi-lo ao Livro dos Espíritos e explicar para ele que isto não é interessante para o vô dele. Se ele realmente gosta do vô dele, se ele realmente admira o vô, ele tem que deixar o vô partir. E realmente ele entendeu e o fez. E parou de invocar o vô para o vô ajudar ele no trabalho dele, no dia a dia dele. Assim, ali eu vi um exemplo prático de uma obsessão de encarnado para desencarnado por essa última frase aqui, né? Achamos que é um santo e solicitamos a sua presença constantemente para nos ajudar materialmente. Nós pensamos materialmente aqui e achamos que aquele que se foi, ele tem o dever, a obrigação de vir e nos ajudar. E não o deixamos ir para que ele possa resolver a sua situação, prestar a sua conta e continuar a sua evolução. O item 4 da Sueli que também nos interessa, é a obsessão de desencarnado para encarnado. Essa nós vemos frequentemente, ocorre quando um desencarnado busca influenciar um encarnado. Um exemplo disso são as obsessões simples, as subjugações, etc. É natural que muitos espíritas só conhecem esse tipo de obsessão, mas isso ocorre quando somos invigilantes para nos deixar envolver pelos próprios vícios ou quando fizemos o mal a uma pessoa que agora se encontra no plano espiritual e quer se cobrar de nós, com raiva da gente. Então, o 3 e o 4 é aqui uma comunicação espiritual, encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado. A 5 é a obsessão recíproca. É quando ocorre a obsessão recíproca, ou seja, da vítima que também o obsessor. Isso pode ser em qualquer um dos 4 casos anteriores. Ou seja, um obsedia o outro. Tá? Nós temos aí casos desse item 4 dessa forma, até na nossa casa, que não cabe aqui agora nós a relatarmos. E o 6 é a auto-obsessão. A auto-obsessão também ocorre. É a própria obsessão, quando somos obsessores de nós mesmos. E ocorre muito. Sem qualquer tipo de influência espiritual ou de encarnados. É muito mais comum do que se pensa. Por muitas vezes logrado o status de obsedados por espíritos. Mas que, na realidade, somos nós mesmos que nos colocamos em situação de vibração inferior e nos auto-obsedamos. Ou seja, quando eu fico martelando, vibrando em cima de uma ideia fixa o tempo todo, estou me auto-obsedando. Então, seriam os 6 tipos de obsessão, formas que, dentro dos 5 tipos que Kardec colocam, como é que elas podem se expressar em nós.
Sugestão para aprofundar nisto é a leitura do capítulo 5 da obra Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schruber. Perguntas, gente? Dúvidas? João, cabe o comentário de que nós precisamos estar atentos. Estar atentos, porque essa questão das más influências, ela é muito maior do que nós imaginamos. Muito maior. Se eu não mantenho uma aproximação com os bons espíritos pela prece, de maneira sistemática, eu estarei mal influenciado. Então, eu vou gostar de grosseria, vou gostar de agressividade, vou achar que tem que resolver tudo na porrada mesmo, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e esse tipo de ditados que a gente conhece muito bem na nossa vida, né? E que temos visto muito aí, especialmente na classe política, que parece que está meio na moda aí, a grosseria e a agressividade. A gente tem visto aquela coisa aí que é impressionante, né? Ainda bem que a gente sabe que há um governo espiritual que comanda tudo. Então, se alguém pensa que o planeta está desgarrado, está redondamente enganado, como dizia um grande amigo meu, redondamente enganado. Nós estamos muito bem cuidados. Vamos nós cuidar de cada um de nós mesmos. É isso aí, João. Obrigado. Boa. O João, o Marcelo, dá para citar aí um exemplo de autoobsessão aí? De autoobsessão? Assim, o que comumente acontece assim, nas pessoas, para a gente aqui falar, o que seriam exemplos assim, no dia a dia de autoobsessão? Quais são as atitudes das pessoas que dizem, elas estão se auto-obsediando? Por exemplo, um cara que é muito vidrado, vamos pegar aqui um exemplo prático, um cara que é uma pessoa que é muito vidrada na questão financeira. Dinheiro. Ele pensa 24 horas dinheiro. Para ele só interessa o dinheiro. No dia que ele gastar um pouquinho mais, ele fica doente. No dia que ele tiver que tirar, ele fica doente. É um cara que está com autoobsessão em cima do lado financeiro. Certo? A questão de doença. Tem gente que só fala o dia inteiro da doença. Não fala, não pensa, não para ver como resolver a minha doença, como buscar a minha saúde, o que eu preciso fazer para me alimentar corretamente, o que eu preciso fazer para buscar um fluido e melhorar esta vibração ao meu redor. Não fica o dia todo falando da doença. Ele está auto-obsedado em cima daquele item, certo? Essa no meu entender, é uma auto-obsessão. A gente conhece pessoas assim? João, qualquer tipo de ideia fixa. Qualquer tipo de ideia fixa. O ciúme poderia ser considerado uma auto-obsessão, a pessoa que tem ciúme o tempo inteiro? Pode. Além de ser o item primeiro, né? Pode ser o sexto. Todos os tipos de ideia fixa são auto-obsessão. Aquilo que fica martelando. A questão do ciúme é uma delas, né? A pessoa nem sabe que tu tem ciúme. Tu tem ciúme de amigo, tu tem ciúme de neto, enfim, do cachorro. E fica se martelando, se martirizando com aquilo. Ciúme do carro. Não tem ciúme do carro? Tem gente que não deixa a esposa dirigir o seu carro. Tem gente que não deixa ninguém sentar na frente do volante do seu carro. Isso é uma auto-obsessão. Gente, não estava no intervalo? Obrigada. Eu queria, antes do intervalo, Marcelo, queria só fazer um fechamento dos 3 itens, tá? Se me permitem. Os 3 itens que nós vimos até agora, de comunicação, certo? Com base no que o Jacob Trovão nos colocou, eu
gostaria aqui de fazer uma colocação da seguinte forma. Nestas 3 situações, a oração, o anjo da guarda, a obsessão, é que nós, diariamente, no meu entender, nós deveríamos de nos perguntar: o que vale mais? O que te ajuda mais, ou o que nos ajuda mais? E o que nos consola mais? Cabe muito nessas 3 situações que nós deveríamos de ver. O que vale mais? O que me ajuda mais? O que me consola mais? Ter 10 estátuas na minha casa ou todo dia tirar 10 minutos para rezar? E vale mais? E me ajuda mais? É acender 10 velas por dia ou reservar meia hora do meu tempo para ler, estudar, fazer o evangelho? Passar por debaixo de uma escada, evitar gato preto, ou fazer meia hora de meditação e estudar as leis divinas? O que vale mais? O que me ajuda mais? O que me consola mais? Ver as novelas, os programas de baixa frequência, ou escutar uma música calma, uma música relaxante e fazer uma boa leitura? Lamentar as dores do corpo ou programar meu dia pensando na saúde física e mental, incluindo desde aí o alimento que eu consumo, da forma que eu consumo e o meu descanso? É difícil? É fácil? Entre o fácil e o difícil existe uma distância chamada análise, decisão e ação. Para convivermos, necessitamos de comunicação, que é a comum união. E aí, o Espírito Miramês, através de João Nunes Maia, no livro Horizonte da Mente, na página 145, ele nos diz que o intercâmbio é a base do progresso. Ele começa dentro de casa, o intercâmbio, ele começa dentro de casa, vai para os pequenos grupos e se alastra na sociedade, formando assim o nosso país. A minha comunicação com os espíritos, que é a comunhão com eles, é o intercâmbio que eu faço, que é a base do meu progresso espiritual. Era isso que eu tinha para nós incluir, encerrarmos aqui a primeira parte.